É possível mudar o meu passado? É possível mudar o seu passado? Voltar e corrigir aquelas coisas que nós dissemos ou fizemos e nós gostaríamos que fossem apagadas da história? Bom, duas respostas. Primeiro, não. Nós não podemos voltar no tempo e apagar nada. Isso é impossível. Por outro lado, sim. E eu vou explicar por que eu dei uma resposta que é não e sim. Afinal de contas, dá para voltar no tempo ou não dá? Antes que você diga que eu fiquei louco, o Aldo agora ficou louco. Não, vamos pensar. Quero que você pense comigo. A sua memória, tudo que você se lembra de ontem, tá? Está guardado na sua memória. E está guardado através de uma fotografia. Vamos dizer fotografia, eu estou simplificando, é claro. Pode ser através de um filme, uma música, um áudio, um perfume. O cérebro vai guardando tudo. Mas tem um ponto. O cérebro não pode guardar coisas demais. Nós temos vários limites. E um dos limites é que quando nós não conseguimos guardar uma informação, o cérebro descarta. Isso acontece, por exemplo, quando você está dirigindo. Se você está acostumado a dirigir do ponto A ao ponto B, lá da sua casa para a empresa, você, depois de algumas vezes, o cérebro apaga o caminho. Você sabe o caminho, tá? Você sabe o caminho, mas você não sabe exatamente por onde passou para ir. Mas não lembra se fechou o sinal, se abriu o sinal, se tinha gente na rua, se não tinha gente na rua. Você sabe mais ou menos a informação, mas você não sabe tudo. Se você tivesse que lembrar de tudo o tempo todo, você não teria cérebro para isso. O cérebro não cabe isso, né? Então, o que o cérebro faz? Ele apaga o caminho. Ele só se preocupa com o caminho quando você não conhece ele. Aí ele fica ligado o tempo todo. Mas depois que você repetiu 1, 2, 3, 4 vezes, ele não se preocupa mais com isso. Então, você vai do ponto A ao ponto B, ele nem sabe pelo que passou. E por que eu estou dizendo isso? Isso o cérebro faz com tudo. Toda vez que você não usa uma informação, o cérebro simplesmente apaga. Não é porque ele queira apagar, é que não cabe mais informação. Então, acho que isso é bem interessante, porque se você tiver dores no seu passado, aconteceu uma coisa que, na verdade, você não gosta de lembrar. Ou, deixa eu fazer diferente. Aconteceu uma coisa que você gosta de lembrar. Todo mundo tem isso. Você tem isso, eu tenho isso. Coisas que aconteceram, nós, uau, que bacana. Eu não quero esquecer isso nunca mais. Talvez você esqueça, eu também. Mas a gente tende a ficar com essa informação, aquele evento mais tempo. Pode ser um casamento, pode ser um prêmio, pode ser uma viagem, pode ser um monte de coisas. E a gente tende a tentar segurar essa imagem, né? O que é muito bom. Ocorre que, com o tempo, o cérebro faz como não cabe tudo, ele vai fazendo uma espécie de nova fotografia o tempo todo. Então, quando eu me lembro, por exemplo, de uma coisa muito boa que ocorreu comigo, eu me lembro, por exemplo, do dia em que eu não tinha dinheiro nem para pegar ônibus e o diretor da ACM brasileira, que estava comigo, ele falou: quer ir para os Estados Unidos, Aldo? Eu falei: Luiz, eu não tenho dinheiro para pegar ônibus, não é assim não. Eu tenho que economizar para pegar dinheiro para ir para a escola à noite. Ele falou: não, eu perguntei se você quer, eu não perguntei se você pode. Bom, queria, eu quero, mas eu não tenho, você vai pagar para mim? Ele falou: não vou pagar, mas você quer, né? Claro. E foi muito interessante, eu guardo essa memória. Porque durante 4, 5 meses eu trabalhei o tempo todo montando um grupo para ir para os Estados Unidos, mas eu não tinha dinheiro. E é bem interessante, a história é interessante. Vou contar ela
para você, só para você ver como é que eu guardei ela. Eu cheguei para minha mãe e falei, olha, o diretor da ACM perguntou se eu queria ir, mas eu falei que não tinha dinheiro. Então, ele falou para eu acreditar, para eu tentar. Claro que minha mãe ouviu e nós não tínhamos dinheiro para isso. Mas falei para o meu chefe na empresa em que eu trabalhava também. Eu contei para ele a história. Tá bom, todo mundo foi escutando. Conforme os meses se passaram, eu estava trabalhando com o grupo. Sabia que eu não ia, mas eu estava trabalhando porque eu queria que o grupo fosse. E conforme fui chegando a data, um belo dia eu tinha que pedir uma autorização, né, no meu passaporte. Claro que eu não fui. Só que aí o diretor da CEM falou assim, Aldo, mas você tem que ir. Eu não posso embarcar depois. Adianta aí. Falei, bom, tenta ver se consegue alguma coisa. Tá. Eu fui pedir autorização e o passaporte saiu, naquela época era mais fácil. Mas eu não tinha dinheiro. Então foi muito interessante, porque o meu chefe na Forest, fábrica de cabos elétricos, na qual eu trabalhava, me chamou e falou assim, Aldo, você é um funcionário muito bom, trabalha o tempo todo, se esforça, a gente sabe o que você está fazendo agora, trabalhando também na ACM para levar esse grupo para os Estados Unidos. E os diretores se reuniram e disseram que se você quiser, eles demitem, entre aspas, você, para você pegar o fundo e poder pagar pelo menos parte da viagem. Eu falei, não é possível que está acontecendo isso. Aí eu contei para minha mãe, e ela ficou muito contente, mas juntamos tudo, não tinha dinheiro suficiente. E aí eu vendi eu nem lembro o que era, o que era aquilo? Um gravador. Isso, vendi um gravador que eu tinha, que eu queria usar para entrevistas, né? Eu vendi, não deu dinheiro. A minha mãe, então, ligou para o meu pai, eles estavam separados há muitos anos, e ela contou para ele, eu não tenho dinheiro para ajudar ele, porque está faltando dinheiro. Meu pai ajudou também. Eu tinha o dinheiro exato, fazendo tudo isso para ir para os Estados Unidos. E eu fui para os Estados Unidos. Foi espetacular, mudou minha vida isso. Mas olha o que eu estou contando. Eu estou contando tudo que eu me lembro. Tudo. É isso que eu me lembro. Foi assim que aconteceu? Eu acho que foi. Mas foi interessante. Quando eu contei isso, mais de 20 anos depois, para o meu chefe na ACM, na época, o Luiz, ele falou, mas como é que isso aconteceu mesmo? Conta para mim. Ele não lembrava. Então foi muito interessante, porque eu lembrei ele. Só que não existe uma pessoa junto que possa lembrar e confirmar isso. Eu não escrevia isso. Quer dizer, escrevia, mas muito mal. Muito menos esforço. Então é bem interessante, que eu contei isso na palestra da ACM, inclusive, com ele ali, eu estava assistindo. Foi muito interessante, porque isso mostra que eu não, embora eu não soubesse, não tinha como registrar tudo nessa época, eu tinha papéis, pedacinhos, papéis, onde eu explicava o que ia acontecer, eu escrevia na agenda, tinha muitas agendas, eu escrevia, e foi. Então eu compilei tudo isso para poder focar nessa história que eu te contei, que é essa história aproximada, eu espero que seja boa, mas foi basicamente isso. E por que eu estou contando isso para você? Primeiro dizer que isso não é 100% certo. Tem alguns fatos que aconteceram também, que eu me lembro de vez em quando, eu anoto também, mas não é 100%. Então, mas é o melhor que eu posso lembrar. Agora, isso é uma história boa. Tem muita coisa boa que aconteceu. Por exemplo, eu lembro do primeiro beijo na minha primeira namorada. Eu lembro. É uma história que eu não quero esquecer. Só que, cada vez que eu lembro dela, eu esqueço de mais alguma coisa que aconteceu ali. Pessoas na viagem, ou alguma coisa. As fotografias da minha mente vão sendo substituídas toda vez que eu penso em alguma coisa que aconteceu. Sempre. Mas a sua vida também. Qualquer coisa que você pense que aconteceu há 5, 6, 10 anos, quando você lembra da coisa, você não está mais lembrando da coisa. Está lembrando de um número como um computador. Um número que constrói uma imagem toda vez que você pensa nisso.
você tem uma fotografia, um áudio, um vídeo que não é real. Ele é uma boa explicação temporária do seu cérebro. Por que isso é importante? Porque isso é o que nos prende ao passado. Tudo aquilo que é uma dor para você hoje, se você remeter isso ao passado, isso é só uma fotografia, uma imagem elétrica que está no seu cérebro, como um computador. E ela não é perfeita. Cada vez que você pensa em alguma coisa e explica a coisa, fala da coisa, tem pequenas mudanças. A fotografia é ligeiramente diferente. Então, eu acho isso importante, porque eu vejo muita gente preocupada em falar mal do passado delas. Alguma coisa aconteceu e elas começam a ficar tristes. E elas se esquecem de que, já que é para pensar em alguma coisa que pode mudar, acho melhor pensar só no que deu certo. Porque vai ser tão fantasioso quanto pensar no que deu errado. Mas o que deu errado vai ficar cada vez pior, cada vez mais errado e cada vez mais falso. Nós somos especialistas em criar a própria fake news. Nós criamos histórias ruins sobre nós mesmos, sobre as pessoas que nos cercam. É sempre assim. Algumas pessoas sabem, eu trabalhei como ufólogo há muito tempo. Eu fui do conselho editorial da revista UFO, talvez tecnicamente sou até hoje. Mas eu investiguei muitos casos de ufologia. Casos de UFO, né? A pessoa disse que viu um disco voador, por exemplo, seja o que for. E nesse caso, bem interessante, porque eu descobri muitos casos em que a pessoa jurava que estava dizendo a coisa como ela viu. Então, eu começava a verificar e comparar os dados e descobria que não. Ela não viu isso. Quer dizer que ela mentia para mim? Raramente. Tem casos em que claramente aconteceu, tá? Mentira. Mas, raramente. Em alguns casos, elas achavam que estavam dizendo a verdade. Até ver, talvez, um filme do mesmo caso. E aí, meu Deus, é mesmo? Filme, né? Ou vídeo. As pessoas tendem a tirar fotografias mentais de tudo que acontece com elas. E depois de algum tempo, quanto mais elas falam disso, pior fica. Aqui vai uma coisa que eu vou dizer agora, que é a controvérsia. Não é controvérsia porque está errada, é controvérsia porque vai ter gente que não vai gostar de escutar isso. Se você conta de uma coisa que você não gostou do seu passado, ou que envolveu você, um parente seu, ou um marido, ou uma esposa, ou amigos, se você conta isso para outros amigos, se você conta isso para terapeutas, para coaches não, porque coaches não ouvem isso, não escutam, não deviam escutar isso, tá? Eu sei porque eu sou coach, coach não se envolve com esse tipo de coisa. Mas, se você conta isso para outras pessoas, de algo que aconteceu com você, eu, por exemplo, podia pensar uma coisa ruim que aconteceu comigo, não sei quando, e aí, cada vez que eu conto isso, e aqui tem um ponto, hein? Cada vez que eu conto isso, meu cérebro tira uma foto nova, tá? É a mesma situação, para não esquecer. E eu fico com a foto. Só que cada vez que eu conto, há uma pequena falha na foto. Ela é ligeiramente diferente, ela é ligeiramente pior. A qualidade vai piorando. Como se fosse uma foto real, que você tem a foto e fica tirando foto da foto da foto, e cada vez que você tira a foto da foto, ela fica de uma qualidade inferior. Chega um ponto que você tem certeza que aquilo aconteceu daquele jeito. E não foi daquele jeito. Tivemos casos assim no Brasil, por exemplo, com a famosa escola de base, em que crianças foram investigadas e entrevistadas, e tudo parecia levar a crer que elas estavam sendo abusadas. E a escola quebrou, foi um desastre. Então, descobriram que não, nada daquilo tinha acontecido.
Eu, por exemplo, nos meus casos de investigação, eu já tive casos de pessoas que juravam que tinham sido abduzidas. E, então, não. Há casos que eu não posso afirmar que não? Mas a maioria deles eu posso afirmar. Porque tem os registros todos mostrando isso. Então, às vezes a pessoa acredita no que diz. Eu prefiro não dizer que a pessoa está mentindo para mim. Porque mentir significa que ela sabe que é mentira, que não é realidade, e conta. Então, isso é o que, por exemplo, na empresa Livre de Fofoca, eu sou porta-voz do livro, oficial no Brasil, e tem muita gente que faz isso, conta fofoca, mentiras, sabendo que são mentiras. E destroem vidas, destroem empresas, destroem projetos. Isso acontece. Mas a maioria não, por incrível que pareça, a maioria das pessoas só fala aquilo que lembra mesmo. O ponto é que elas lembram do que não aconteceu. Elas lembram de algo que não foi exatamente daquele jeito, mas a foto mudou tantas vezes porque ela falou muito daquilo. Então, o que você deve fazer? Qualquer um deve, né? Falar do que deu certo, tá? Só do que deu certo. Mesmo que no futuro a sua foto do que deu certo não seja totalmente real, ela seja aproximada. Mas se você estiver falando do que deu certo, você não vai estar para ninguém. O ponto é quando você fala do que deu errado. Quando você fala começa a contar uma história e acredita na história tão ruim que você fica triste com a sua história. As pessoas ficam tristes. Esse é o tipo de história que pode destruir carreiras, destruir vidas, destruir empresas, projetos. Então, quando envolve política, por exemplo, em política é melhor não contar histórias políticas do passado, tá? Não. A não ser que haja um registro. Há um registro disso? Fotográfico? Filme? Há um registro? Ok. Não há um registro? Então é melhor você não se envolver com isso. E com muito cuidado. Então, há casos em que isso é importante. Mas, de cara, eu posso dizer que, para você, não fale do seu passado. Não fale do seu passado para os seus amigos. Não fale do seu passado para os seus parentes. Não fale do seu passado para terapeutas. Não fale do seu passado para psicólogos. Aí você vai falar assim, mas como eu tenho que falar do meu passado para entender a minha dor? Não existe isso. E aqui está a parte controversa. Tem gente que tem certeza absoluta que para se entender tem que entrar na própria dor, tem que descobrir como estava se sentindo, sabe? Tem alguma coisa comigo errada, isso doeu lá atrás, não sei porquê, e você está carregando aquilo. E você só vai piorar cada vez que pensar nisso, porque a foto está errada cada vez que você pensa e repete isso. Eu não quero saber se o especialista que te atende, por exemplo, tem... por exemplo, supostamente, se o cara falar, eu sou um coach, eu posso te perguntar, me conta a sua história. Se um coach faz para você, você tem grande chance de não estar com o coach, de verdade. Então, nem segue ele. Se um terapeuta perguntar, é óbvio que ele vai perguntar. Mas ele vai criar problemas para você. Muita gente começa a terapia e 30 anos depois está fazendo terapia ainda. E a cada vez que ele conta a história, fica mais triste, é desastroso o negócio. Entende? Então, não. Você tem que apagar o seu passado. Como é que você faz isso? Só apoiando seus pontos fortes do passado. Só apoiando aquelas pessoas que te ajudaram no passado. Quem te ama não quer que você fale de problemas o tempo todo. Quem te ama quer o melhor de você. Então, você se ama, ou deveria se amar. Então, fale de coisas boas de você. Das coisas boas que você fez, que você viveu. Escolha o melhor. Sempre para mudar o seu passado, porque ele muda na hora que você apaga, tá? Nós somos uma máquina que guarda na mente bolhas de informação do passado, que se apagam com o tempo, se misturam com outras informações. E é isso que é muito importante entender e é o que machuca muitas dessas pessoas, porque elas começam a acreditar nas próprias histórias.
Depois de algum tempo, eu, por exemplo, eu passei a acreditar claramente na história de como eu fui para os Estados Unidos. Felizmente, eu tenho os registros para isso, mas eu tive que ler todos os registros, tive que checar muita coisa, datas, com quem eu falava, quando aconteceu aquilo. Se eu não tivesse o registro exato, eu ia ter dificuldade. Agora, as pessoas, o que elas disseram, eu não tinha o registro. Então, a minha mente adapta. Eu tenho certeza que ela adapta aqui e ali. Então, é meio complicado, né? No caso do primeiro beijo, por exemplo, eu lembro com extrema clareza, e registrei várias vezes, claro, no cérebro, né? Dos 30 segundos antes, dos 30 segundos depois. E um pouco do que aconteceu. Mas eu não tenho como fugir e falar, não, eu lembro de tudo. 1 hora antes, 2 horas depois, 14 horas antes, 14... Não. Eu seria mentindo se dissesse isso. Eu guardo o melhor disso. Eu guardo o melhor. Então, lembra que você tem o melhor para guardar. E não tem espaço na mente, no cérebro, para guardar o melhor junto com o pior. Eu vou repetir. Não existe espaço no seu cérebro para guardar o melhor junto com o pior. Você tem que escolher um dos dois. Porque os dois não cabem. Então escolhe o melhor. E ponto final. Qualquer coisa negativa que você pense, que você carregar é contar para você mesmo. Mas o pior é contar para os outros. Porque aí você aumenta o problema e aumenta a mentira. Porque aí chega um ponto que ela deixa de ser a verdade absoluta e vira uma explicação e aos poucos vira a mentira. Então, cuidado. Fake news, nós também contamos para nós mesmos. E você não merece isso. Eu acho que ninguém merece. Então, dá para apagar o passado? Temos como apagar o passado? Temos como mudar o passado. Porque o passado é um registro na memória. Então você pode mudar socando muita informação boa, atual, se possível, que possa ir em cima, ser colocado em cima da informação negativa. Se alguém, por exemplo, causou uma imagem muito ruim para você em algum ponto, se causou consistentemente imagens ruins para você, durante 1, 2, 10 anos, você vai ter dificuldade em apagar. Mas se causou imagens boas, e aí de repente uma imagem ruim, e isso virou a razão para você jogar todo o peso nessa dor, você vai começar a contar uma história que só vai incluir essa dor. E vai simplesmente fragilizar as coisas boas que te aconteceram. Então, não importa se é na empresa, não importa se é na sua vida pessoal, não importa se é na sua mente, você deve pensar no que é bom. Isso não é fantasiar. É entender que é assim que o cérebro funciona. Não cabe informação negativa e positiva. Então, simplesmente, a negativa você acaba com ela, que é a positiva. E Aldo, mas isso não é mentir para a mente? Eu quero me entender. Não, você não quer se entender, tá? Se você quer fazer isso, você quer se complicar. Porque quando a gente começa a pensar no que deu errado na nossa vida o tempo todo, a gente só vai piorar a nossa vida. Você vai se complicar. É uma escolha sua, é uma escolha de todo mundo. Muita gente escolhe isso porque acostumou e sempre escutou que tem que partilhar os problemas. As poucas vezes em que eu partilhei meus problemas, eu tive que pagar um preço bastante alto. Eu não partilho com qualquer um meus problemas. Eu partilho com algumas pessoas quando é absolutamente necessário. Mas eu não fico contando problemas. Eu não tenho tempo para isso. E nem você. Então, o que eu quero falar aqui é que a gente pode mudar o passado. Mas o problema é que o passado vai mudar mesmo que a gente não queira. São fotos tiradas o tempo todo. Em um dia, essa foto é tirada o dia inteiro. E se você pensar na mesma dor, um dia, são milhares de fotos, viu? E cada vez que você tira, ela sai um pouquinho diferente. Só que é tão pouca diferença que a gente não nota, a gente pensa que é real. E aí, no começo mas chega um ponto em que ela não é mais real.
ela é apenas uma cópia, e cada vez pior. Pior, 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 até virar uma cópia falsa e uma mentira. Então pensa bem, não partilhe dores. Pega aquela dor e procura em torno dela algo bom. Eu vou dar um exemplo. Eu trabalhei com um homem que era complicado. Eu não vou citar o nome dele, mas era uma pessoa muito complicada, que não entendia nada de nada. Ele falava muita bobagem. Quando eu falava alguma coisa, ele não era educado. E eu pensei muitas vezes sobre ele. Obviamente. Quando o novo chefe veio, eu adorei. Maravilhoso. Mas cada vez que eu pensava nesse chefe em particular, eu ficava com mais raiva dele, no anterior. Até que eu pensei, peraí, então eu estou fazendo. E eu nem tenho esse chefe mais. Eu tenho a memória dele. Na memória, eu estou estragando cada vez mais. Então, eu passei a pensar, nota que eu não precisava, tá? Mas eu passei a pensar nas coisas boas que eu tinha de lembrança dele. Não era muitas memórias, mas ele era uma pessoa engraçada, esforçado. Falava bobagem, mas era engraçado também. Então, o que eu comecei a pensar? Poxa, nas coisas engraçadas que ele fazia. Então, eu sempre pensei nisso, e aos poucos eu apaguei as dores dele falar bobagem ou não gostar de mim. Apaguei, literalmente. Então, só tenho boas imagens dele, embora não ia querer trabalhar com ele nunca. Mas não tem dor, né? Não tem. Isso é libertador. Se você tem dores de alguém, cuidado. Se for alguém que você sempre foi um desastre, ok, tá bom. Então pensa, você vai ter que pensar mais tempo mesmo que ele. Mas se é alguém que falhou com você alguma vez, e você está julgando toda a histórico dele com essa dor, você vai começar a carregar essa dor e vai pintar os quadros da sua história com essa pessoa dessa dor. Isso é muito ruim. Porque assim como eu ficaria muito chateado tendo que lembrar desse meu ex-chefe, porque ele não era compatível comigo, embora ele dissesse claramente que eu não era intelectualmente compatível para trabalhar com ele. Mas você vê que eu acho até engraçado, até hoje é engraçado isso. Então, é melhor pensar de um jeito engraçado, se for, mas não pensar no que é ruim, porque não vai me ajudar em nada. Então, não vai te ajudar também pensar no que é ruim de alguma pessoa. O seu passado pode ser consertado. Bom, se for uma pessoa que falhou com você uma vez, ou duas, sei lá, e de repente você fala, peraí, estou fazendo bobagem. Destruir a minha vida com a dor que aconteceu em tal ocasião. Aí não vale a pena, aí você tem que mudar mesmo. Né? Tem que corrigir isso. Porque você é que está carregando isso. Não é essa pessoa. Você está carregando essa cruz. Não é essa pessoa. Você está aumentando o peso dela gratuitamente. Só para pesar para você. Ele não. Ela não. Então, não adianta. Então, dá para mudar o seu passado? Dá. Dá para mudar o seu passado. Simplesmente falando das coisas boas que aconteceram e das boas que acontecem ainda. E tratar só do que é bom. Lembrar disso. Isso vai gerar fotos novas. Essas fotos são as que vão, aos poucos, tomar o lugar das fotos ruins que estão no seu cérebro. Como no meu. É sempre assim. É o melhor jeito de apagar as coisas. Eu, por exemplo, as burradas que eu fiz, as burradas, porque tenha certeza, eu cometi várias burradas. As burradas que eu fiz, quando elas doem em mim, eu volto e procuro alguma coisa boa que tenha surgido por causa dessa burrada. E tento esquecer a burrada. Peraí, tem isso aqui bom também, que aconteceu. Então, é nisso que eu vou prestar atenção. Quanto mais eu presto atenção, mais fica leve aquela burrada, né? E você merece fazer isso também.
Você merece consertar na sua mente esses erros, porque elas só existem na sua e na minha mente. Clique no botão inscrever-se. Isso, o vermelho. É assim que você vai se juntar a nós. E lembre-se de ativar o sininho de notificações também. Assim, fica sabendo das novidades que são postadas no canal.